Jornal Agora é Sério, corre com nós ou corre de nós. Estamos aqui com o presidente do PTC, Partido Trabalhista Cristão, Tuca Maschio. Tuca, bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Bom dia aí, bom dia. Depende de quem for assistir aí, os internautas, né? Tuca, quais são as suas declarações hoje a respeito aí da política de Juquitiba? Bom, Guto, hoje eu queria falar um pouquinho sobre uma pessoa que, assim, ela teve toda a confiança da minha mãe durante todo o governo. Ela teve os melhores cargos, as melhores influências, e essa pessoa, ela não lutou por ela, na verdade tinha que ser um testa de ferro, né, defendido ela, e pelo contrário, ele só manipulou ela todo o tempo e deixou as coisas correr e jogou ela na fogueira. Essa pessoa que eu tô falando, que eu quero alertar toda a população de Juquitiba, ela se chama Pedro Ângelo. O Pedro, desde o começo, ele articulou para derrubar os principais secretários da gestão da minha mãe, como Clebão, Magda e outros secretários. Ele fez toda uma manipulação para minha mãe se opor contra o vice dela na época, que era o José Vitor, né? E assim, ele aparelhou toda a turma do PT dentro da prefeitura. Teve uma época que a prefeitura teve mais de 100 portarias que eram voltadas para o PT. E assim, ele enfraqueceu ela o tempo todo. Ele poderia ser uma pessoa hoje que ele estava reeleito. Se ele fosse honesto, tivesse sido digno com tudo que ela fez por ele, hoje eu tenho certeza que ele estava eleito sem gastar R$1 para fazer uma campanha. Ele não foi leal a ela. Então assim, ele fez todo esse aparelhamento, teve todo o povo junto com ela, fez ela perder todo o grupo político que ela tinha, que hoje vocês podem observar, isso eu não estou inventando, vocês podem perceber quem está do lado deles. Tem meia dúzia de gente que era de todo aquele grupo político que a Cida tinha, né? E assim, fez um trabalho forte para o José Mentor, que era o deputado dele, o deputado do PT, que inclusive estava envolvido na Lava Jato, né? E fez todo mundo trabalhar para o José Mentor, e a minha mãe não conseguiu nem cumprir o compromisso com o partido dela, porque não conseguiu apoiar os deputados que eram do PDT, que ficou uma situação até ruim para ela. Na sua opinião, ele foi minando a sua mãe? Ele foi minando desde o começo. Ele teve os melhores cargos na prefeitura, e eu me lembro, eu só não lembro se ele é coordenador administrativo, ou coordenador de planejamento ou secretário de planejamento. Porque assim, quando uma pessoa trabalha na prefeitura no cargo de secretário, ela tem 6 meses para descompatibilização, que é para ela se retirar do cargo para poder ser candidata. Esse cargo, que eu não me lembro só se é secretário de planejamento ou coordenador, era um cargo especial que ele poderia ficar 3 meses e aí se descompatibilizar. Ele esperou rodar tudo, chegou no final, ele arrumou um jeito desse cargo ser aprovado na Câmara, para ele ter essa preferência, né, de poder se descompatibilizar apenas com 3 meses. Então assim, ó, teve todas as... Você quer dizer que ele ficou até o último lerite? Ele ficou até o último lerite. E aí assim, ó, na campanha passada que a gente fez para minha mãe, que ela tentou a reeleição, o senhor Pedro Ângelo não colocava foto dela na propaganda dele como vereador. Inclusive ele era o único vereador que não tinha, que tinha um comitê especial para ele. Ele não participava das reuniões com a gente. E a gente assim, a gente perdeu por 118 votos. Se ele fosse um cara homem, tivesse sido digno com ela, eu tenho certeza que a gente não teria perdido essa eleição e hoje ele estaria sendo reeleito. E com certeza eu estaria apoiando ele, porque ele teria sido homem com a minha mãe. Outra coisa também no fato, na época, um repórter que tinha, o André Roberg, ele descia o cacete na minha mãe, descia o cacete nos outros secretários, mas o Pedro sempre ficava de boa, nunca tinha nenhum respingo para ele. Então assim, eliminou todos os secretários, ele e o Dr. Paulo, né, junto com ele, foi o único que ficou até o final, não apoiou ela na campanha dela, porque ele tinha um comitê especial dele. Ele era do PT, aí depois de toda aquela corrupção que envolveu o PT, ele arrumou uma maneira de articular e tirar o Zé Vitor do PTB e pegou o PTB para ele. E nessa ele acabou se dando mal, que ele acabou sendo cassado o mandato dele pelo partido por infidelidade partidária aí, e o partido tomou o mandato dele como vereador. Então o que eu quero deixar bem claro para a população de Juquitiba: Pedro é uma das pessoas mais perigosas que tem na política de Juquitiba. E o que eu puder fazer, unir força com a juventude, com as pessoas, para poder bater de frente com esse cara e não deixar ele tomar aquela caneta para assinar aí, eu vou fazer de tudo.
porque inclusive eu acredito que ele usa um tipo de técnica que chama PNL, que é Programação Neurolinguística, que é uma técnica de manipulação das pessoas, porque não é possível uma pessoa tão inteligente que é minha mãe, sabe, a capacidade que ela tem de analisar as coisas, com todo esse mal que ele fez para ela ainda continua apoiando ele. Isso não é uma coisa minha, não é uma coisa pessoal. Você pode conversar com qualquer pessoa na rua. As pessoas deixaram de estar perto da minha mãe por causa do Pedro Ângelo. Então assim, se ele tivesse sido homem digno, não canalha que ele é, eu tenho certeza que hoje eu estaria apoiando, levantando a bandeira dele e, vestindo a camisa. Só que ele não foi digno com a minha mãe. E essa, na verdade, não é uma vingança que eu quero dele, é uma promessa de justiça. E eu vou até o fim e vou provar para a sociedade dessa cidade que esse cara deve ser extinto da política. Ele tem que voltar da aula, ficar no cantinho dele, porque a política não é para ele, a política é para gente decente, como a minha mãe, por exemplo. Mas como ela hoje está inelegível por causa de toda a articulação que ele fez, o Leonardo, que é o presidente da Câmara, o Nilson Fiscal e outros aí, eu jamais vou apoiar uma pessoa desse tipo, Guto. Então assim, é um desabafo, eu demorei para pensar em fazer essa entrevista, mas hoje eu tô aqui falando de coração e o cara assim, tentando colocar até a minha mãe contra mim. Eu sei que ela vai me amar pro resto da vida dela e daqui a um tempo ela vai entender tudo isso que eu tô fazendo por ela. Porque assim, eu lembro quando eu era mais jovem, tinha 15 anos, que a gente faz um monte de coisa errada e a mãe fala as coisas pra gente, a gente não consegue entender, acha que ela tá contra a gente. Hoje eu me sinto nessa situação, que eu tô preocupado com ela e ela não consegue entender o que tá acontecendo. Mas eu vou até o fim, porque na eleição passada aconteceu um fato muito triste comigo, que eu perdi o meu pai, que ele foi assassinado. E eu falo uma coisa pra você, eu não vou perder minha mãe pra esses caras. Eu vou lutar até o fim, com a força de Deus aí, e dos meus amigos, as pessoas que sabem que eu tô trilhando o caminho certo, e a gente vai tirar esse crápula da política de Juquitiba, que eu compararia ele a Maquiavel. Certo. Tuca, sua mãe ela foi sempre conhecida aí pelo reconhecimento que ela deu aos professores e o boom que ela deu na educação, né? Chegando a pagar até o 14º, sim. né? Eu acho ela que deu uma valorização enorme aí dos professores e elevou em muito a educação. Sim, inclusive hoje ainda o IDEB tem um índice bom pela questão da gestão do governo dela, né? Toda essa preocupação que ela teve em relação à educação, a melhoria de trazer materiais, até lousa digital ela trouxe para as escolas, conseguiu aí uma creche gigantesca aí para ser construída, só que o atual prefeito não conseguiu nem tocar para frente, né? Não só a creche, mas todos os outros projetos. Porque assim, eu vejo o Francisco Júnior, tem gente que fala que ele é um cara inteligente, esperto, articulador. Pra mim ele é burro, porque assim, ele teve a faca e o queijo na mão e ele cortou o pulso, ele se suicidou. Porque com tudo que ela deixou para ele continuar tendo frutos, ele acabou se enforcando. Ele poderia hoje ter sido um dos maiores prefeitos de Juquitiba, hoje se reeleger sem precisar dessa perseguição que ele tem com todas as pessoas, mas não, ele foi burro, pensou só no bem próprio dele e não deixou tocar nada. Você acha que o candidato que sua mãe está apoiando, o Nilson, ele vai ser bom para a educação de Juquitiba? Esses dias mesmo estava tendo algumas entrevistas com uma associação de bairros lá do Jardim das Palmeiras, e aí numa pergunta que fizeram ao Nilson, que ele achava da educação, ele falou que a educação estava 100%, que estava tranquilo, não tinha reclamações, e porque a Juquitiba tinha o Tales de Mileto, tinha o 8 de Maio, a outra escolinha particular lá de criança que eu não me lembro o nome. Mas pai, como o cara pode fazer uma referência da educação dizendo escolas que são particular do poder privado, não é nem escola pública? Então assim, é uma pessoa totalmente despreparada. Tendo em vista as exigências legais para a melhoria dos índices nacionais de educação, o acompanhamento periódico do desempenho das escolas municipais através do IDEB, que é o Índice do Desenvolvimento do Ensino Básico, e a necessidade de se alcançarem as metas estabelecidas, pergunto: quais serão as ações do município para a melhoria dos índices de qualidade do ensino municipal, bem como para que sejam alcançadas as metas da educação até o final do mandato?
Educação hoje é uma área que quase hoje não se vê reclamações, porque tem um orçamento de 25% do orçamento, né? Tem que colocar aquele profissional na área dele. Na verdade, ali você pegar um pedreiro, colocar de secretário, pegar um médico e colocar de secretário. O ensino hoje, né, é um ensino bom. Eu acho que ele está ali, porque hoje temos, antigamente não tínhamos o arco-íris, não tinha objetivo, também o Tales e Mileto, né? Então hoje tem também a opção. Hoje tem o colégio 8 de Maio também, que pega muitos alunos que levam para Itapecerica da Serra. Mas eu vejo assim, nosso ensino é muito bom no município aqui, né? E temos que investir sim, capacitação de mais profissionais, na verdade, dar condições do aluno estudar fora para capacitar ele, fazer faculdade. Hoje a gente tem muitos jovens que têm muita dificuldade, né, para fazer uma faculdade por causa do transporte, e também um emprego que a gente não tem aqui para ele que sustentar e também pagar o seu No fundo mesmo, eu não tenho ódio do Nilson, não tenho raiva nenhuma. Eu acho assim, futuramente ele pode até ser um bom prefeito, mas eu acho que ele tem que estudar um pouquinho, ter o conhecimento de causa, e para mim ele é mais um coitado que está sendo manipulado pelo senhor Pedro Ângelo. Recebemos uma informação de que sábado, no comício do centro do candidato Nilson, você não vai permitir, vai conversar com sua mãe para que ela não participe desse comício no centro? Eu não posso não permitir, né? Mas o que eu puder fazer para tentar ela não comparecer lá, eu vou fazer, Guto. De repente pegar ela e partir para Brotas, para a gente fazer um raft, levar ela a descer uma cachoeira, esparecer a cabeça para ver se ela consegue tomar ciência do que ela está fazendo hoje. Porque, para mim, o que está acontecendo hoje, ela está cometendo um suicídio político. Continuando apoiando Pedro e ajudando a apoiar uma pessoa fraca como o candidato Nilson Fiscal, que está totalmente despreparado. Não é só eu que penso isso, é toda a população. E agora com esse vídeo aí que ele dá essa declaração em relação à educação, eu não tenho mais nem nada para falar, basta as pessoas olhar na internet e elas vão ver por si próprias. Mas eu peço para você, se você ama Juquitiba como eu amo, eu já tive a oportunidade de estar fora de Juquitiba, até em outro país trabalhando com meu irmão, vai todos os anos para os Estados Unidos, mas eu decidi ficar aqui porque eu quero lutar pela minha terra, eu amo essa cidade. E se você ama nessa cidade, não dê o seu voto de confiança ao senhor Pedro Ângelo e ao senhor Nilson Fiscal. Tuca, muito obrigado por suas informações e um bom dia. Obrigado a vocês, Guto. Um abração.